A paz do Senhor. Vamos comentar hoje 2 capítulos de 2 Reis, capítulo 20, capítulo 21. O capítulo 20, ele é paralelo a 2 Crônicas 29. E nós já vimos, então, o capítulo de hoje. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e estamos comentando a Bíblia também em ordem cronológica. Estamos lendo os livros de Reis, de Crônicas, que são livros históricos, e paramos para ler as respectivas profecias, ou seja, os capítulos dos profetas que estão de Isaías a Malaquias, que aconteceram em cada período, no meio de cada acontecimento aqui de 2 Reis e 2 Crônicas. Vamos então para 2 Reis 20, lembrando que nós já lemos o texto paralelo de 2 Reis 20, então o mesmo fato aqui de 2 Reis 20, que é a enfermidade, a cura de Ezequias, o pecado dele, nós já comentamos lá em 2 Crônicas, ali do 29 em diante. Então agora em 2 Reis 20 nós vamos ver então a enfermidade, a cura de Ezequias e também o pecado dele. Mesmo depois dele receber uma grande bênção do Senhor, ele ainda pecou. Pecou. E reforçando, Ezequias é considerado o rei mais piedoso que o Reino do Sul teve. Do versículo 1 ao 11, falando então da enfermidade e cura de Ezequias, e do 12 ao 21, sobre o pecado dele. Ezequias, então, ao ouvir ali do profeta Isaías que ele iria morrer, ele orou ao Senhor com um coração contrito, chorou muito, e Deus ouviu o seu choro, a sua oração, e lhe deu mais 15 anos de vida. Então, a Bíblia fala que ele morreu com 54, então este acontecimento foi com 39 anos. Com 39 anos, ele ainda não tinha filhos, ele não tinha sequer descendente. E então Deus deu esses 15 anos para ele, a mais essa prolongação, essa prorrogação aí do segundo tempo. E nesses 15 anos, então, depois de 3 anos deste acontecimento, aí sim que ele foi ter um filho. E ele teve ali o Manassés. Tá bom? Vamos então aqui para 2 Reis 20. Naqueles dias caiu Ezequias doente e para morrer. Então, como eu disse, ele tinha ali cerca de 39 anos. E lá, quando eu falei de 2 Crônicas, do 29 em diante, eu até posicionei um pouco melhor essa idade dele. E aí imagina, um rei que era piedoso, ouve então esse dito do profeta de que iria morrer com 39 anos, jovem, sem filhos. E aí a gente entende um pouco então ali a situação dele quando ele chora e se entristece. E veio a ele Isaías, o profeta, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque irás morrer e não viverás. Aqui não fala do motivo, do porquê que ele ficou doente. O que acontece? 2 Crônicas 32, é amanhã. Amanhã nós vamos ver então o porquê que ele adoece, e adoece de morte. Eu vou dar até vou até adiantar. Ele ficou doente, essa doença de morte, por causa de pecado. Um pecado dos mais comuns que tem, que é justamente o tal do se achar, o orgulho. É exatamente isso que vai acontecer, nós vamos ver amanhã. E ao ouvir isso, então, ele se volta para a parede e orou ao Senhor. E só citando um outro rei, que também se voltou para a parede, mas com uma postura totalmente diferente, Acabe, quando não conseguiu comprar a vinha de Nabote, Acabe se voltou para a parede, virou seu rosto para a parede. Mas ao invés de orar, ao invés de se voltar para o Senhor, ao invés de qualquer coisa boa, ele, como rei mimado, ficou ali emburrado e não quis comer. Aí foi a Jezabel lá consolá-lo e perguntar por que ele não queria comer. Então, Ezequias aqui, a gente sabe por Crônicas 32 que ele pecou, e por conta desse pecado é que veio essa doença. Ou seja, ele era piedoso, foi o rei mais piedoso, mas não é porque é o rei mais piedoso que isso o impede de pecar. Então não é porque nós
estamos em oração, estamos lendo a Bíblia, que isso vai nos impedir de pecar. O que nos impede de pecar é não sair da presença de Deus. E mesmo que pecarmos, afinal estamos no mundo, ainda somos falhos, ainda temos limitações, e mesmo que pecarmos, sabemos que podemos nos voltar para Deus, assim como Ezequias fez, que Deus nos perdoará. O que não podemos é nos afundar no pecado, ou achar que porque pecou, então já era, e pecar cada vez mais. Então, esse 2 Reis 20, nós vamos ver amanhã, em 2 Crônicas 32, melhor, é o texto paralelo. Ele se virou então para a parede e falou, né, rogo-te, Senhor, e te suplico que lembres. Então, olha só, eu pequei agora, mas lembra de mim, lembra que eu andei diante de ti em verdade, com coração íntegro, e que fiz as coisas que te agradam. E chorou Ezequias com grande choro. Dá uma olhada na sua Bíblia, 2 Reis 20, versículo 3. Como está ali esse grande choro. Aqui está, e chorou Ezequias muitíssimo. Então não foi só de muito tempo, mas foi um choro profundo, um choro com força. Chorou amargamente. É aquele choro realmente que vem da alma. É aquele choro onde ele realmente percebeu a consequência do pecado dele. E aconteceu que antes que Isaías saísse até a metade do pátio, veio a palavra do Senhor lhe dizendo, volta, Isaías, volta, e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei ainda aos teus dias 15 anos, e livrarei a ti esta cidade da mão do rei da Assíria. Como eu disse, nós comentamos esse acontecimento de Ezequias. É interessante porque ele é contado de 3 formas diferentes. Aqui ele é contado pelo escritor de 2 Reis, antes do exílio, né? Antes do cativeiro. Lá em Crônicas, que nós vamos ler amanhã e comentar amanhã, nós temos o mesmo fato contado após o cativeiro, pelo cronista após o cativeiro. Ou seja, em Crônicas vai destacar mais a questão espiritual. Ou seja, por que ele ficou doente? Por causa do pecado. Né? Foi o tratar de Deus. E lá em Isaías 38, nós vamos ver a questão da doença de Ezequias através do olhar, da escrita do próprio profeta que deu a mensagem. Eu acho isso de uma riqueza. Em Isaías 38, aqui fala também, chorou Ezequias muitíssimo, muito bem. Chorou muitíssimo, chorou muitíssimo. Na maioria das versões vai estar chorou muitíssimo. Aqui, nessa que eu estou usando aqui agora, está falando com grande choro. Chorou Ezequias com grande choro. Dando essa noção para a gente de realmente algo profundo, algo com dor, né? Envolvendo ali toda a emoção dele. Então nós temos a mesma coisa relatada de 3 pontos de vista diferentes. Tem detalhes diferentes porque o objetivo de cada livro é diferente. Deem uma olhada depois então em Isaías 38, amanhã nós vamos ver 2 Crônicas 32 e hoje 2 Reis 20. 3 versões, né? 3 formas de contar o mesmo acontecimento. E aí Deus deu esses 15 anos a mais para ele. Então ele estava com 39 anos, Deus deu 15 anos a mais, e aí ele chegou aos 54 anos. Depois de ouvir que ia morrer, que era para arrumar a casa, ele fica sabendo então que não vai morrer, que Deus ouviu a sua oração, ele quer saber um sinal. Ele pergunta no versículo 8, que sinal eu terei de que o Senhor vai me curar? E aí Isaías fala, este sinal terás o Senhor de que o Senhor fará o que tem dito. Queres que a sombra avance ou que ela retroceda? E aí ele fala, avançar é mais fácil, então eu quero que ela volte 10 graus, e Isaías então clamou ao Senhor, e a sombra retrocedeu 10 graus. Então foi um dia longo, né? Foi um dia bem mais longo ali.
versículo 12 até o 19. Então está tendo ali o caso de Ezequias recebendo os enviados da Babilônia. O que aconteceu? Lá na Babilônia, ficaram sabendo da doença de Ezequias e de que ele havia melhorado. Mandaram então ali cartas, presentes, né, uma comitiva para visitar o rei, que tinham ouvido falar que ele estava muito doente. A Bíblia não fala, mas a história extra-bíblica, a história que nós chamamos de secular, estudada em banco de escola, fala que nesta época, ou seja, ali 695, 698, alguma coisa assim, o rei do Egito estava buscando aliados políticos, fazer força contra o império ainda da Síria, começando ali contra as nações que a Síria já tinha se levantado. E o rei da Babilônia foi rei do Egito, né? É o rei da Babilônia que está falando aqui, estava então procurando fazer essas alianças, esses acordos políticos, né? Vamos ver aqui, ó, no 12. Naquele tempo, Berodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, eu citei Egito, mas não é Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido que Ezequias tinha caído doente. Então, ele estava buscando aliados, ele estava buscando fazer acordos políticos. Então, o que ele faz? Ele manda um presente lá para Ezequias, para tentar, de certa forma, agradar o rei e depois vir com a questão do acordo. A Síria ainda dominava nesse tempo e a Babilônia queria se levantar contra a Síria. A Síria tinha dominado, era o império dominante na época, nesse tempo aqui do rei Ezequias. E a Síria já tinha dominado várias nações ao redor e destruído o reino do norte. Então a Babilônia queria fazer aliados políticos, fazer acordos para ficar forte e se levantar contra a Síria. E Ezequias os ouviu e lhes mostrou toda a casa das coisas preciosas, prata, ouro, especiarias e preciosos ungüentos, e a casa das suas armas e tudo o que havia em seus tesouros. Nada ficou que Ezequias não lhes tinha mostrado. Gente, assim, é aquela coisa, chega um visitante na nossa casa, na maioria das vezes a gente faz o quê? Mostra a casa. E aqui, né, realmente mostrando que foi um erro ele fazer isso. Não é sempre que é para mostrar tudo, e a casa toda, para todo mundo. E aqui Ezequias, então, saiu mostrando, né, os seus tesouros, as suas armas, todas as coisas. Então o profeta Isaías veio e disse: olha, Ezequias, o que aconteceu? O que eles falaram? O que eles fizeram? E Ezequias falou: não, eles vieram da Babilônia. Viram, e o profeta vai perguntando: viram tudo na sua casa? Ele fala: sim, nada ficou sem que eu não mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que está em tua casa, tudo que os teus pais entesouraram até hoje, será levado à Babilônia. Versículo 17. E esse versículo 17, ele acontece então. Cerca aí de 115, 120 anos depois. E de seus filhos que sairão de ti, que terás gerado, tomarão, e serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: a palavra do Senhor que falaste é boa. Depois disse: mas não haverá paz e verdade em meus dias? Então Ezequias aceita, porque reconhece que fez o que não devia ter feito, ele aceita essa reprimenda. Mas olha só, né? Ele fica aliviado, não vai acontecer no tempo dele. Ele não se preocupa que vai acontecer depois, no tempo de um filho, no reinado de um filho, não. É o suficiente que não aconteça comigo. Mostrando ali, então, um pensamento bem humano, né? Bem nosso.
não vai acontecer comigo, não vai acontecer no meu tempo, então tá tudo certo. Outros fez de Ezequias e toda a sua força, como fez o lago e o aqueduto com que colocou as águas na cidade. Não está porventura tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Ezequias com seus pais e reinou em seu lugar Manassés, seu filho. E aí nós vamos para o capítulo 21. Esse livro que é citado aqui, livro das crônicas dos reis de Judá, não é o livro das crônicas que nós temos na Bíblia. Esse outro livro aqui é extra e ele não tem hoje, ele não existe hoje, tá? E esse aqueduto que está citando aqui, né? E o aqueduto com que colocou as águas na cidade, por muito tempo, a arqueologia dizia que não existia, que era coisa da Bíblia, que era uma invenção, mas agora, há uns 20 anos mais ou menos, eles encontraram então nas escavações justamente esse aqueduto aqui do tempo do rei Ezequias. A Bíblia não precisa de provas da ciência, da arqueologia, de nada, para mostrar que é verdade, que aconteceram as coisas. Ela fala por si mesma, ela é a palavra de Deus. Resta a nós acreditar. Mas a arqueologia está aí como uma parte da ciência, como uma linha da ciência, para provar que realmente essas coisas aconteceram. E agora nós vamos entrar então em 2 Reis 21. 2 Reis 21, capítulo 3, eu acho, né? Sim, pelo menos. Veja bem. O rei Ezequias, que morreu aqui, no capítulo 20, versículo 21, foi considerado e é considerado o rei mais piedoso que o Reino do Sul teve. Ele se tornou pai no tempo da prorrogação. Né? Deus anunciou que ele ia morrer com 39 anos. Então ele orou, Deus ouviu sua oração e deu mais 15 anos. Então quando ele completou aí 42 anos, ele se tornou pai de um menino chamado Manassés. Quando ele morreu, Manassés tinha 12 anos, certo? Então com 42 ele se tornou pai. Ele morreu com 54, o menino tinha 12 anos. Com 12 anos, gente, o que vai saber, né? Vamos lá, capítulo 21, então, dos versículos 1 ao 9, nós vamos conhecer um pouquinho esse filho do piedoso rei Ezequias. Vamos ver aqui, ó. 12 anos de idade tinha Manassés quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém 55 anos. Então ele foi teve o mais longo reinado no Reino do Sul. E o nome de sua mãe era Refsibá. Olha só, em algum momento eu citei que dava a entender que as mães tinham uma influência nos filhos. Os reis bons tinham o nome das mães citados, mas não é o caso aqui de Manassés. E enquanto que Ezequias é considerado um dos reis mais piedosos do Reino do Sul, o seu filho é considerado o pior rei do Reino do Sul, um dos mais perversos. Mas, já vou dar aí um adiantamento de amanhã. Amanhã nós vamos ver 2 Crônicas 32 e 33. Nós vamos ver que apesar dele ser considerado o pior rei do Reino do Sul, o mais perverso, a graça de Deus alcança Manassés ali. Em algum momento ali, nós vamos ver amanhã, Deus fala com ele se arrepende dessa vida de rei perverso, de rei mau, e ele se volta para o Senhor, e Deus o perdoa. Então a graça alcança Manassés, mostrando para nós que não importa o nível da maldade, da perversidade da pessoa, ela se volta para Deus, Deus a perdoa, Deus a recebe. A graça de Deus não tem medida. A graça de Deus, ela não é contida. Deus derrama. Quanto mais pecado tiver, mais graça é derramada. Mas quando a pessoa se volta para Deus. Olha o versículo 2. De 2 Reis 21, e fez o que era mau aos olhos do Senhor, segundo as abominações das nações que o Senhor havia lançado de diante dos filhos de Israel.
Por quê? Então, tudo o que Ezequias, o pai piedoso, fez, Manassés foi e fez ao contrário. Mas veja, né? Vamos entender um pouquinho. Manassés não cresceu durante a primeira parte do reinado de Ezequias. Então, ele não viu o pai combatendo a idolatria e tudo que fez. Também não sabemos como foi essa prorrogação de 15 anos que Deus deu para Ezequias, né? Não sabemos ali como é que esse menino foi criado. O que sabemos é que ele foi criado com o coração mau. Ele se tornou um rei perverso. Ele voltou a edificar os lugares altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, levantou altares a Baal e fez um bosque, como tinha feito Acabe, rei de Israel, e adorou todo o exército do céu e serviu aquelas coisas, né? Adorou o sol, adorou a lua, adorou as estrelas. E deste modo edificou altares na casa do Senhor, sobre a qual o Senhor havia dito: eu porei o meu nome em Jerusalém. Versículo 6. E até passou o seu filho pelo fogo, ou seja, sacrifício humano. Consultava agoreiros, praticava adivinhação, teve trato com necromantes, com feiticeiros, multiplicando a prática do mal, da idolatria, aos olhos do Senhor. Está no versículo 6. Colocou uma imagem de escultura na casa, que Deus tinha falado, né? Eu porei meu nome para sempre nesta casa, ou seja, na casa de Deus, ali em Jerusalém. E aí o versículo 8. E não voltarei a fazer que o pé de Israel seja movido da terra que deu seus pais. Então Deus começa a falar ali no 7. Na verdade, assim, mostrando que ele tinha abominado, que ele tinha pisado em cima, que ele tinha ignorado algo que Deus tinha falado. Olha o que Deus tinha falado. Eu porei meu nome para sempre nesta casa, e em Jerusalém, a qual escolhi de todas as tribos de Israel. E não voltarei a fazer que o pé de Israel seja movido da terra que dê seus pais, contanto que guardem e façam conforme todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e conforme toda a lei que o meu servo Moisés lhes ordenou. Deus falou, né? Se me adorarem somente a mim, Israel nunca vai sair daqui. Israel vai permanecer aqui. Mas eles não deram ouvidos, e Manassés os induziu a que fizessem mais mal do que as próprias nações. Ou seja, Judá foi praticar mais mal do que as nações ao redor de Israel tinham feito. E aí falou Deus, né? E falou o Senhor pelo ministério dos profetas, seus servos, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, tendo feito mais mal do que tudo quanto fizeram os amorreus que foram antes dele, e também tendo feito pecar Judá com os seus ídolos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que eu trago tal mal sobre Jerusalém e sobre Judá, e todo que ouvir isso, ambos os ouvidos lhe retinirão. E sobre Jerusalém estenderei o cordel de Samaria. Ou seja, o que aconteceu de Samaria vai vir para cá. E o chumbo da casa de Acabe. E eu limparei Jerusalém como se limpa um prato, que depois que o limpam, viram-no para baixo. Falando então do que aconteceria com Jerusalém. Seria virado do avesso. E desampararei o restante da minha herdade e os entregarei nas mãos de seus inimigos, e serão por presa e para despojo a todos os seus inimigos. Falando aqui então do que iria acontecer futuramente, e um futuro que não foi muito longe disso aqui. Isso aqui, essa fala, essa profecia, foi mais ou menos ali 650, 640... 680, alguns historiadores, e a queda de Jerusalém aconteceu em 586. Então, não foi muito tempo depois disso aqui. Além disso, derramou Manassés muito sangue inocente, em grande maneira, até encher Jerusalém de um extremo a outro, além do seu pecado com que fez pecar Judá, para que fizesse o mal aos olhos do Senhor. Isso aqui foi uma perseguição, né, que Manassés fez, e é relatada em muitos livros extra-bíblicos. Inclusive, a história extra-bíblica fala que foi Manassés que mandou matar o profeta Isaías, que nós estávamos lendo e terminamos ontem. Então foi o rei Manassés, de acordo com a história extra-bíblica, que mandou matar o profeta Isaías.
Ele fez uma perseguição àqueles que serviam a Deus. Então, os que foram para o lado dele, para o lado da idolatria, ficaram bem. Aqueles que não foram, que permaneceram fiéis a Deus, foram perseguidos por Manassés. Muitos ele mandou matar. O próprio versículo fala: derramou Manassés muito sangue inocente em grande maneira, até encher Jerusalém de um extremo a outro extremo. E aqui então, inclusive o profeta Isaías. O profeta Isaías, eu comentei ontem, a história bíblica fala que ele foi cerrado ao meio. Que o rei Manassés mandou cerrar ao meio o profeta. Versículo 17. Os outros feitos de Manassés e todas as coisas que fez, e o seu pecado que cometeu, não está porventura tudo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Manassés com seus pais, e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá, e reinou em seu lugar Amon. Amanhã nós vamos ver então mais sobre Manassés, lá em 2 Crônicas 33, que é o paralelo daqui. Aí Amon, o filho dele, reinou, e Amon também foi um rei mau. Tinha 22 anos de idade Amon quando começou a reinar, e reinou 2 anos. O nome de sua mãe era Mesulemete, e fez o que era mau aos olhos do Senhor, como tinha feito Manassés seu pai, e andou em todos os caminhos em que seu pai andara, e serviu as imundícias, as quais tinha servido seu pai, e a elas se inclinou. E deixou o Senhor, o Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Então os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em sua casa. Os próprios servos de Amon o mataram. Então o povo da terra feriu todos os que tinham conspirado contra o rei Amon. E pôs o povo da terra por rei em seu lugar Josias, seu filho. Procuraram então ali o herdeiro e colocaram. E Josias, nós sabemos que era um menino, tinha 8 anos. Os outros feitos de Amon e o que fez, não está porventura ali no livro das crônicas dos reis de Judá, e foi sepultado em seu sepulcro no jardim de Uzá, e reinou em seu lugar Josias, seu filho. E Josias tinha ali somente 8 anos. E amanhã nós vamos ver então, em 2 Crônicas 32 e 33, mais detalhes então, tanto de Ezequias, o porquê que ele ficou doente, como de Manassés, o pior rei de Judá, e mesmo sendo considerado o pior rei, nós vamos ver um Deus de graça, derramando da graça dele na vida de Manassés, e Manassés então se arrepende e se volta para o Senhor. Amém? Fatos aqui de 2 Reis, que já haviam sido, pelo menos no que se refere a Ezequias, nós já tínhamos visto lá em Isaías 38, parte da vida de Ezequias também nós já lemos e comentamos em 2 Crônicas 29, são textos paralelos. Lembrando que nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, então uma ordem diferente do que está na Bíblia, na nossa Bíblia cristã, tanto evangélica como católica, um pouquinho diferente. Então a nossa Bíblia cristã, ela tem o Pentateuco, que é o início das coisas, depois os livros históricos, de Josué até Esdras, Neemias, incluindo ali os livros Esther, Ruth, 2 Reis, 1 Reis, 2 Samuel, 1 Samuel, enfim. Depois nós temos os poéticos ou de sabedoria, e ali após Cantares, então nós temos os livros proféticos de Isaías a Malaquias. Essa é a divisão do nosso Velho Testamento. Quando a gente lê a Bíblia em ordem cronológica, é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, quando nós vimos lá os fatos da vida de Davi, nós lemos juntos os salmos que ele escreveu em cada momento. Quando ele pecou com a Batseba, nós lemos o Salmo 51. E isso dá uma profundidade diferente, porque nós entendemos ali a pessoa na situação em que ela estava. Quando ele estava fugindo de Saul, nós lemos os salmos que ele escreveu nessa época. Então agora, lendo os fatos de 2 Reis e 2 Crônicas, a cada capítulo nós vamos lendo as profecias lá de Isaías a Malaquias que se encaixam aqui. Então Isaías viveu no tempo de 4 reis. O último, que a Bíblia relata foi Ezequias. Então Isaías conta lá no livro dele as vezes ali que ele profetizou para Ezequias. Isso é bem interessante, porque a gente consegue entender melhor os acontecimentos
da Bíblia e as coisas que estão escritas aqui. Amanhã nós vamos continuar então em 2 Crônicas 32 e 33. E depois, olha só que interessante, nós vamos para Naum, porque o profeta Naum se encaixa justamente aqui, tá? Nesse tempo aqui de Manassés, de Josias. Nós vamos ver lá o que acontece então com Naum, ele se encaixa aqui. Então, essa semana nós temos novos profetas se encaixando aqui na história de 2 Reis e 2 Crônicas. Nós temos Naum, nós temos Sofonias e vamos começar a ver as profecias de Jeremias, porque elas também pegam aqui o finalzinho do Reino do Sul. Tá bom? Tenham um excelente dia na presença de Deus. Lembrem-se que Deus já renovou suas misericórdias para nós, para o dia de hoje. Resta a nós fazer deste dia um dia abençoado. Colossenses 3 e 23, né? Fazer como para o Senhor. Amém? Lembrem-se, pés aqui na terra caminhando e olhos na eternidade. Porque num piscar de olhos, Jesus vem para nos levar. Amém? Obrigado pela companhia. Fiquem com Deus. Deus abençoe.